E agora, o que é que você vai fazer com esse oráculo, que é a sua ferramenta espiritual? Bom, eu atendo há 7 anos e eu desenvolvi o meu próprio método de atendimento. Então eu vou compartilhar ele aqui com vocês e os pontos importantes que tem que estar inserido em qualquer método de atendimento, para que de fato seja um trabalho eficiente, um trabalho espiritual. A importância da impressão energética. É importante que você tenha um canal de acesso à energia da pessoa, do consulente. Impressões energéticas, elas servem como um canal de acesso à pessoa. Então, ficaria a dica para vocês desses tipos de impressão energética para vocês utilizarem para ter acesso à pessoa. E por que é que você precisa ter acesso à pessoa? Porque você vai ver sobre a vida dela. Então você precisa ter acesso à energia dela, ao campo vibracional dela, às entidades dela, à espiritualidade que ela carrega. E independente dela ter uma religião ou não, dela ser da sua religião ou não, dela ter a mesma fé que você ou não. Dos conhecimentos gerais. Por quê? Todo oraculista tem que ter conhecimentos gerais. Porque quando você começa a fazer a leitura energética, você compreende melhor as informações que vêm para você. E é por isso que é importante também a gente conhecer outras religiões. Às vezes se manifesta ali um guia ou um mentor, ou até um espírito de um desencarnado que acompanha aquela pessoa, e você consegue identificar também a vibração daquele espírito, ou daquela entidade, ou aquela energia espiritual que está ali, imantada na pessoa, ou vibrando com o seu campo energético, para que você tenha conhecimentos prévios também de manifestações espirituais, além do que você pratica. De falar a mesma língua que o seu consulente. Olha, não adianta tentar se comunicar com uma criança falando como se fosse um adulto. Não adianta tentar se comunicar com uma pessoa que não fala o seu idioma. Uma pessoa, por exemplo, você é brasileira, você fala só português, aí você vai tentar se comunicar com um chinês, que só fala chinês. Você não vai conseguir se comunicar direito. E se a pessoa não tem conhecimento de magia, também não adianta você explicar termos mágicos para ela. Se a pessoa não entende da sua religião, não adianta também falar termos da sua religião, porque a pessoa não vai entender. Ela, quando entra na consulta, ela saia satisfeita de ter entendido absolutamente tudo que você explicou. E também a importância de responder só o que é perguntado. Os psicólogos explicam que quando uma criança faz uma pergunta, digamos assim, complexa, a gente tem que responder dentro só do que ela está curiosa, independente da idade. Assim também com as outras pessoas, com os adultos. A gente só responde o que está sendo perguntado porque é de acordo com o entendimento dele. É a necessidade dele no momento de ter resposta para aquilo. É a pessoa que direciona a consulta. Você pode estabelecer o seu método de atendimento, o seu tempo de atendimento ou quantas perguntas a pessoa pode fazer. Você vai delimitar ali o espaço, porém, dentro daquele espaço a pessoa tem que se expressar. E pode acontecer também de vir alguma mensagem espiritual para você, de algum guia dela ou algum ancestral para você passar para ela. Mas aí o que você vai fazer? Você, como médium, você vai filtrar. Como oráculo, você vai filtrar essa mensagem que você recebeu e você vai decidir a forma adequada de passar e o momento adequado de passar durante a consulta. A leitura energética. Bom, no meu método eu faço o seguinte, eu começo com a leitura energética e depois começo a responder as perguntas. Não olho as perguntas antes de fazer a leitura energética, eu deixo as perguntas para depois que eu fizer a leitura energética, para que não me condicione, para que as perguntas da pessoa não fiquem me sugerindo interpretações na leitura energética. Por isso que, geralmente, eu peço a pessoa para fazer perguntas por áudio, porque aí eu primeiro olho a foto e faço a leitura energética. E como que você vai fazer essa leitura energética? Você vai utilizar o seu oráculo, no seu sistema oracular, para conseguir ler a energia da pessoa, a vibração dela. E aí você vai entrar em vários campos ali, dependendo das suas práticas mediúnicas e oraculares, você vai entrar no campo de várias áreas da vida dela. E você vai olhar o emocional, o psicológico, o corpo físico, a saúde física, a saúde mental, a questão espiritual. Você vai olhar a espiritualidade da pessoa, você vai ver o campo vibracional dela, você vai ver as preocupações, o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Você vai ver coisas relacionadas ao passado, que vão passar para você como se fosse um filme. Você vai ver também coisas que podem vir a acontecer com ela no futuro. Você vai ver relacionadas às pessoas que ela tem ligação. Então a leitura energética ela vai abranger tudo isso, tudo o que for a respeito da pessoa. Interessante que geralmente após a leitura energética, algumas respostas já são respondidas na leitura energética. E lembrando, peça ele para fazer por áudio, que aí você não vê as perguntas. Ou se ele fizer escrito, não leia até você terminar de fazer a leitura energética.
trazendo soluções, que é a parte que quando chega no final da consulta, como é que você vai fechar essa consulta? Se o cliente está com um problemão e você já destrinchou aquele problema para ele, já disse o porquê do problema, o que que ocasionou, e agora você vai dar as opções de resolução.